Bom, boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria de agradecer, em nome do Roberto de Oliveira Lima, o convite de falar aqui sobre o programa de governo dos candidatos. É uma fala muito fácil, né? Eu recebi um e-mail da organização do evento dizendo que os candidatos não têm nada sobre o Telecom no programa de governo, ou seja, não temos o que falar sobre o programa de governo. Parece que nesse e-mail diz que a Dilma tem 2 ou 3 linhas e o Serra não tem nenhuma linha, né? Então, aqui vai meu comentário sobre o programa de governo do Serra do Telecom. Porque não tem nada, né? Então, nós estamos livres para falar o que nós achamos adequado, dado o objetivo de vocês aqui. Essa apresentação que eu vou fazer está dividida, né? Nós estamos trabalhando aí, quem vai ganhar a eleição presidencial, quer dizer, eu imagino que todos vocês pensem em um determinado nome, vocês estão corretos com relação ao nome que vocês pensam. O saber é probabilístico. Elogiar o PSDB é fácil, porque todo mundo vai concordar. Aí ele não vai mudar nunca, ele vai continuar ajudando o governo a ganhar eleição atrás de eleição. Segundo turno, a gente inverteu. Um cliente meu sugeriu, por que você não diz então que o Serra é apoiado pelo Lula, a Dilma de presidente e o Aécio de vice dela? Fizemos isso. Botamos a fotinho do Serra apoiado pelo Lula. Dilma candidata a presidente, Aécio de vice. Imaginem o que deu. Serra dá uma surra na Dilma. Precisa dizer mais alguma coisa? Precisa. O Serra elegeria o Lula elegeria um poste. Eu botei, Lula apoiando Alberto Almeida, eu mesmo. Eu coordeno a pesquisa. Se o Lula me apoiasse, qual seria o meu desempenho na campanha? Está ali o resultado. Eu ficaria somente 13 pontos percentuais atrás do Serra. A julgar pelo desempenho que ele teve no debate da Band, me dessem 2 debates, eu passava o Serra. No Centro-Oeste, eu ganho do Serra de 48 a 34. Eu acho que o Bittar está presente. Pô, me leva até o Lula, por favor. Só falta isso. Seria um candidato extremamente competitivo. A minha estimativa para deputados federais do PT, a única que a gente pode fazer baseada em pesquisa, saiu na Folha de São Paulo no dia 2 de agosto essa matéria. Aqui a pesquisa do Datafolha de preferência partidária em azul. Aqui a proporção de deputados que o PT elege. Notem que 1, 2, 3, 4, 5 eleições, a pesquisa e a proporção de deputados tem uma correlação elevada. Se isso se repetir nesta eleição, o PT elege entre 110 e 130 deputados federais. Tá? Se isso se repetir nessa eleição. Isso é um dado real, da realidade, que já funcionou para prever bancadas passadas do PT. Então, é o melhor indicador que nós temos. Tá? Vocês vão ver palpite, já tem consultoria dizendo que são 95 deputados, 100. Eu fico com essa estimativa, tá? Que é baseado nessa avaliação da Folha de São Paulo. A situação dos principais... Deixa eu só fazer o call completo da eleição, quer dizer... a minha avaliação é que o PSDB ganha... a fornada de governadores do PSDB será melhor nessa eleição do que na eleição anterior. Tá? Elege o governador do Paraná, São Paulo, o Aécio elege o governador dele, tá? Pela mesma razão que Lula elege Dilma, Aécio elege Anastasia. É uma questão de tempo a Anastasia ultrapassar o Hélio Costa. Em Goiás, o PT tende a ganhar e há uma chance... Perdão, em Goiás o PSDB tende a ganhar e há uma chance boa do PSDB ganhar o governo do Pará e mais, sei lá, Rondônia, Roraima, enfim, governos menos importantes. Nesse sentido, a fornada de governadores do PSDB seria melhor do que foi na eleição passada. Porque a eleição para governo estadual é uma coisa, para presidente é outra. Tá? A popularidade de Lula era muito forte há 2 anos atrás e ele teve muita dificuldade. E ficou claro, quer dizer, eu tenho esses dados, quer dizer, ele não conseguiu eleger os prefeitos que ele apoiou. Tá? Não tem nada de surpreendente nisso, o eleitor separa. Presidente, você está pedindo voto para presidente, isso eu vou. Agora, você está pedindo para governador e prefeito? Não, você vai me desculpar, mas aqui eu estou seguindo um outro. A mesma coisa do Aécio. O Aécio não tem o poder de levar votos para o Serra. Cobrar isso do Aécio é uma injustiça científica, digamos assim. Por mais que ele peça votos para o Serra, o eleitor vai dizer, Aécio, eu vou votar no seu candidato a governador, mas o Serra é outra história. Lá eu sigo o Lula. O eleitor separa, e o político não tem como dizer não. São cargos diferentes, são pedidos diferentes. Então, o call completo leva em consideração que o PSDB ficará fortalecido do ponto de vista de governos estaduais, o que não significa, obviamente, fazer oposição nos primeiros anos de um governador faz isso. Aqui é importante, coisas óbvias, o PT ficará mais forte, de agora em diante, isso é uma coisa que a oposição fala muito, enfraquecer o PT é algo muito difícil no curto prazo. O partido é um dos pilares político, social e ideológico do país. Tá? O voto no PT, o voto certo varia entre 30% e 40%. Eu tenho esses dados. Mais para 40% do que para 30%, entre 35% e 40%. Apesar da provável derrota cachapante do Serra,
Uma leitura possível é que os possíveis 30% de votos que ele vai ter são uma grande votação. É uma situação extremamente adversa de um candidato ultrapassado, quer dizer, alguém que tem a cabeça dos anos 60, que defendeu, inclusive, a manutenção da CPMF, senhores que são a favor de redução de impostos, fica difícil. O Lula não queria que a CPMF caísse, o Serra também não. A gente é contra, eu sou contra o capitalismo de Estado, mas quem me deu a opção, votar no Serra, significa ir contra o capitalismo de Estado? Eu duvido que signifique. Tá? A oposição não deu a alternativa. Ou você tem capitalismo de Estado, ou você tem o quê? A Marina fez uma propaganda na TV que parecia que ela era candidata a presidente do mundo, né? Calota Polar, né? Apelidaram do programa dela Discovery Channel. Né? Então, assim, qual a alternativa que nós temos, né, efetivamente hoje no Brasil ao capitalismo de Estado? O PSDB oferece essa alternativa? Eu afirmo, não, ele não oferece. Com clareza, ele não oferece. Você tem que tentar avaliar, ler documentos, etc. O PT é muito claro, né? Mais governo, mais Estado, vamos melhorar a vida dos pobres. Você não precisa consultar nenhum documento para saber disso. É uma coisa de imagem. Porém, numa situação tão adversa como essa, 30% é muito voto. Tá? Será lido como uma derrota cachapante, verdade. Porém, a gente pode ver que 30% é muito voto. O que significa isso? Tem um significado importante. O PSDB representa o outro pilar político, social e ideológico do Brasil. A vantagem do PT básica é que o PT é claro no discurso e na proposta geral que defende. E o PSDB não. O PSDB não tem uma bandeira clara. Se você for para a rua defender o PSDB, você defende baseado em quê? Interferência do presidente no Banco Central? Ou não? Serra defende. Serra, aliás, acabou de dizer numa entrevista que ele não era centralizador. No programa eleitoral gratuito, ele disse que ele será o ministro da Saúde. Na mesma semana, ele disse que não é centralizador e que ele próprio será o ministro da Saúde. Não dá. Aqui está a divisão clara que tem partidos que defendem mais governo para gerar igualdade. Partido Trabalhista na Grã-Bretanha, Partido Socialista Operário Espanhol na Espanha, o ex-PCI da Itália, Social-Democracia na Alemanha, Democratas dos Estados Unidos e PT no Brasil. Partidos que defendem menos impostos e mais eficiência. Os conservadores na Grã-Bretanha, PP na Espanha, Popular na Itália, CDU e CSU na Alemanha, Republicanos nos Estados Unidos e ninguém no Brasil. É um papel a ser ocupado. Os 30% estão votando nisto. Só que esse discurso não existe. É fato que esse discurso não existe. Entro na segunda parte, baseado no meu livro recém-lançado. Eu tive a felicidade de, depois de fazer algumas perguntas sobre impostos, o que o brasileiro pensa dos impostos, obter um financiamento da instituição financeira, está devidamente acreditado no livro, Credit Suisse Hedging Grifo, financiou 1 ano de pesquisas. O que o brasileiro pensa dos impostos? A maioria aqui acha que o brasileiro não sabe que paga impostos. A pesquisa mostra que não. A maioria dos brasileiros sabe. A maioria aqui acha que o brasileiro só sabe que paga imposto, aquele brasileiro que paga imposto de renda. Não é verdade. O brasileiro que não paga imposto de renda sabe que paga impostos. Eu vou mostrar alguns dados. A apresentação eu procurei sintetizar. Na verdade, tem 2 apresentações separadas que eu coloquei juntas, a política e a de impostos. Cada uma dessas duas dura o tempo que essa apresentação toda vai ser. Então, eu pensei alguns dados, tá? Do como o brasileiro pensa os impostos e que implicação isso tem para a atividade de vocês. Em primeiro lugar, vamos fazer uma reflexão geral ali. Olha. Estudos técnicos. Eu conheço o Paulo Rabelo de Castro, acabou de lançar o Movimento Brasil Eficiente. É ótimo para ter mídia, mas não vai alterar em nenhuma palhinha, nenhuma vírgula a disposição dos políticos de aumentar impostos. É muito interessante. Uma vez eu estava esperando um senador numa comissão do Senado e fiquei prestando atenção no debate. Tinha um negócio lá de criar a Universidade do Mercosul. Mas quem paga? Quem paga? Ah, não, os outros países não têm dinheiro, o Brasil financia. Aí vota lá um parecer para começar a tramitar. Não, vota todo mundo a favor. Não teve uma voz que tenha dito, mas vem cá. Criar a Universidade do Mercosul e nós pagarmos por ela significa que a população vai pagar mais impostos, não vai reduzir. Ninguém falou isso. Eu presenciei essa cena. Isso acontece a rodo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. Os empresários falam para si próprios, os políticos falam para si próprios. Você tem cheio de estudo técnico. A persuasão racional não funciona na política. Política é relação de força. Se você quiser reduzir imposto, você tem que ter força para impor a sua vontade. Repito o exemplo da CPMF, eu acho bastante paradigmático. Lula não queria que a CPMF fosse derrubada e ela foi. Serra não queria que a CPMF fosse derrubada e ela foi. Afinal, por que ela foi derrubada? Se os 2 principais governos do Brasil eram contra e ela ainda assim foi derrubada. Teve um movimento, uma pressão, mídia,
mobilização, todos os senadores do PSDB votaram contra o Serra. Por quê? Porque tem os eleitores deles, isso funciona. Tá? Isso não é um exemplo qualquer. MP 232 que o governo tentou passar, não conseguiu. Criou um movimento em torno disso. Ninguém que quer redução de imposto fala para baixo. Ninguém fala para a população, ninguém fala para o povo, ninguém fala para os eleitores. Essa é uma proposta concreta para o setor de vocês. Os políticos já estão tecnicamente persuadidos que é preciso reduzir impostos. Você mostra o estudo, ele vai dizer a verdade. Quando ele chega no parlamento, ele vota a favor de aumento. Vai dizer, pô, mas isso é uma contradição. Ele disse que concorda e votou contra. Não, não é contradição. Ele votou contra porque o voto tem a ver com incentivo, a estrutura de incentivo dos políticos. A estrutura de incentivo não é estudo técnico e persuasão. A estrutura de incentivo é política. Em última instância, é o voto. É isso que interessa se o nosso objetivo for redução de impostos. É pressionar a classe política brasileira, governo, oposição, independente, do ponto de vista político e não do ponto de vista técnico. Vocês vão ver em seguida por que eu estou propondo isso. Deixem de falar o termo carga tributária, incompreensível para a população, não vai levar a pressão política nenhuma. Deixem de falar o termo reforma tributária, carga fiscal, crise fiscal, partilha, pacto federativo. Isso é grego para aqueles que têm o poder de pressionar os políticos. O que interessa está do lado direito, redução de impostos sobre alimentos, carro, passagem aérea, e por aí vai, telefonia, claro. Porque as pessoas querem consumir. Essa é a grande questão. O meu livro mostra, com dados de pesquisa, que a população acredita, número 1, que a redução de impostos vai permitir que você compre mais, que você consuma mais. Portanto, eu apoio. O IPI, o governo educou a população claramente nessa direção. Número 2, que a redução de impostos resultará em mais e melhores empregos. E a maioria desses empregos serão de carteira assinada. Esses são 2 discursos extremamente efetivos de defesa de redução de impostos. Se alguém te acusar de neoliberal, o antídoto já está dado pelo Brasil. Você diz, não, não sou não, vamos reduzir os impostos e aumentar o governo. Sabe por quê? A corrupção e o desperdício serão combatidos. Tem muito imposto, o governo tem muito dinheiro. O grande problema é a corrupção e o desperdício. Mais do que isso, se reduzir imposto, o governo vai arrecadar mais, porque a economia vai vender mais, os empregos serão gerados. A população acredita, o que eu estou colocando para vocês verem aí é a crença da população brasileira. Portanto, é um discurso efetivo de pressão sobre o sistema político. Por isso, os serviços públicos irão melhorar. Será possível ampliar a saúde pública, investir em mais segurança, etc., mesmo reduzindo impostos. Para o brasileiro médio, não é neoliberal defender a redução de impostos. Agora vamos aos dados concretos. Nós perguntamos em 2 etapas do ano, eu estou só colocando o resultado de março, mas perguntamos no final do ano, você acha que paga um imposto quando compra energia, serviços bancários, saúde, vestuário, alimento, telefonia, habitação, higiene, são 10 itens. 85% em média da população brasileira acha que paga imposto quando compra isso. No final do ano tinha aumentado para 95%. Eu reputo isso ao efeito que teve o IPI. Tá? Para aqueles que ainda não viam muito, passaram a ver melhor quando se reduziu o IPI, ele disse, olha, baixou o preço. Tá? Então, não é verdade, é um mito que a população brasileira não sabe ou não acha que paga imposto. E não é verdade que só sabem que pagam imposto aqueles que declaram imposto de renda. Então, esse dado revela isso. Número 2, em algum momento, em maio de 2009, o governo em algum momento ia ter que tomar a decisão de se manter ou não a redução do IPI, nós colocamos a perguntinha sobre isso. O que o governo deveria fazer? Manter a redução do IPI, que já foi feita, 32%, reduzir mais os impostos desses produtos, 63%, ou voltar ao que era antes, aumentando os impostos para o governo ter mais recursos para os programas sociais, somente 2%. Eu coloquei na bolinha ali, quem mais quer redução de imposto? É quem tem o ginásio completo. É o cara mais pobrezinho, não é universitário. Ou seja, naquele momento, as pessoas mais pobres queriam mais redução do IPI do que as pessoas menos pobres. É uma coisa pragmática. Tá? É um discurso perfeito para o PSDB que o Serra não tem a coragem de fazer. O PSDB, que reduziu a inflação e melhorou seu consumo por meio da redução da inflação, agora vai reduzir os impostos. E com isso também o seu consumo vai melhorar mais uma vez. É um discurso pronto, mas é preciso ter coragem para fazer. Impostos e geração de empregos. Isso é uma coisa que eu já sabia de muitos anos atrás. Nós damos essa cartela de opções e perguntamos para os entrevistados qual é o maior obstáculo para a criação de empregos? Primeiro lugar e segundo lugar. Primeiro lugar, impostos cobrados pelo governo. Se você deixar a pergunta aberta, também dá impostos. A população brasileira acha que o principal obstáculo para gerar empregos, isso já acontece assim há vários anos, tá?
Eu tenho esse resultado há vários anos. Eu estou colocando do ano passado, mas há vários anos o resultado é este. Colocamos outra pergunta. Para gerar mais empregos, diminuir o desemprego, o que é que dá mais resultado? Cobrar menos impostos ou reduzir juros? Cobrar menos impostos, 70, na média, reduzir juros, 27. O Serra defende redução de juros. É claro que não tem chance de ser eleito. É contra o que o eleitorado acredita. A maior parte do eleitorado acredita que redução de imposto é mais efetivo para gerar emprego do que redução de juros. Medimos também, como eu disse, eu pincelei alguns dados do livro. O livro tem muito mais coisa, tá? É claro que eu estou fazendo uma propaganda do livro. Os senhores compram meu Capitalismo não é de Estado. Eu dependo de vocês para poder sobreviver. O que dá mais resultado para melhorar a saúde no Brasil? Cobrar mais impostos, porque a saúde precisa de mais recursos, ou utilizar melhor os recursos existentes? 80% utilizar os melhores recursos existentes. Mostrei para um político do PSDB, ele disse, pô, mas você fez uma pergunta óbvia. Me questionou. Eu falei, mas vem cá, você utiliza esse resultado no seu discurso? Você alguma vez já fez o discurso dizendo que para melhorar a saúde é preciso utilizar melhor os recursos existentes? Ele me respondeu, não. Eu falei, então não é tão óbvio assim, né? Simples. Avaliamos, né, a vacina antineoliberal, digamos assim, né? Com qual das duas frases você concorda mais? É sim um problema se o governo reduzir os impostos, se isso acontecer vai faltar dinheiro para coisas como Bolsa Família, Pró-Jovem, construção de moradias populares, saúde e educação. Ou, a outra opção, não é problema se o governo reduzir os impostos. Basta que o governo reduza a corrupção, reduza a mordomia, gaste melhor o dinheiro, que ele já tem dinheiro de sobra para fazer o que ele faz. A grande maioria concorda com isso. É uma percepção. Eu não sei se isso é verdade. Talvez o economista prove para mim que não. Isso é percepção da população brasileira. Ou seja, está um discurso pronto. A sociedade está madura para essa campanha. Uma campanha social, não é uma campanha estatal. Claro que não. Qual político vai fazer campanha para redução de impostos? Eu não conheço, hein? Tem alguns aqui presentes. No Brasil, há um acordo tácito entre os políticos de não reduzir impostos. Vocês sabem que o Ficha Limpa é uma matéria que foi obtida 1,6 milhões de assinaturas. A Constituição brasileira prevê. Se aquilo for feito, aquilo começa a tramitar no Congresso. Ou seja, nós, sociedade, temos o poder de colocar um projeto de lei lá. Sobre matéria tributária, nós não temos esse poder. É vetado a nós. Não existe iniciativa legislativa sobre matéria tributária. Por que será? A gente podia ter iniciativa, eles podiam rejeitar, votar contra. Mas nem isso a gente pode. Eu só tenho iniciativa, eles podem votar contra. Não tem problema nenhum. No final, o voto é deles. Com qual das duas frases o senhor concorda mais? Se o governo baixar os impostos de produtos, a arrecadação cairá, mesmo que o produto venda mais. Ou, se o governo baixar os impostos de produtos, a arrecadação aumentará, porque o produto venderá mais e irá girar mais economia. Pronto, é uma crença da população que reduzir imposto não é problema. O governo irá arrecadar mais, mesmo assim. Sei lá, aí tem mais outras perguntas, eu estou caminhando mais para o final. O que você prefere? Tá? Que o governo cobre mais impostos, a renda da sua família fica a mesma que é hoje, você utiliza os serviços de saúde públicos, ou, é uma simulação, claro, o governo cobra menos impostos, a renda da sua família aumenta R$100 e com esse dinheiro você paga um plano de saúde particular. É claro que isso tem um impacto de péssima qualidade do serviço de saúde nosso. A população prefere ter mais dinheiro no bolso e ter condições de pagar um plano particular. Nós fizemos uma pergunta mais geral. O que você prefere? Que o governo cobre impostos e isso volte para você sob forma de Bolsa Família, Pró-Jovem, etc., ou que o governo reduz os impostos, você tenha mais dinheiro no bolso e gaste como quiser? É óbvio que a grande maioria prefere o governo cobrar menos e você ter o dinheiro no bolso. Afinal, por que ninguém faz esse discurso? Isso é uma oportunidade de negócio. Esse discurso, do ponto de vista dos políticos, é uma oportunidade de negócio. Mas eles não aproveitam essa oportunidade de negócio. Em particular, o PSDB, que teria o papel de aproveitar isso, já que o outro lado está ocupado por um partido que defende mais governo, etc. A tendência é não defender a redução de impostos. Para finalizar, eu vou fazer aqui uma observação para vocês, eu raramente coloco áudio ou vídeo nas minhas apresentações, aí eu achei no YouTube, comecei a procurar coisas sobre impostos, isso resume um pouco o espírito da mensagem que eu tenho aqui. Se vocês quiserem ser efetivos na redução de impostos, chega de estudo técnico. Vocês estão errando, não precisa mais de estudo técnico. O que é preciso fazer é um movimento social. A sociedade tem que pressionar a Câmara dos Deputados, o Senado, colhendo assinaturas, sim, a gente não vai apresentar projeto de lei. Mas a gente vai dizer, olha, reduz os impostos. Eu, nesse estudo, tive a chance de fazer a mesma compra, produtos semelhantes,
objetos de uso pessoal, masculino e feminino, Nova York, São Paulo. Estava lá em Nova York, saí comprando lá, sei lá, fio dental, creme de barbear, absorvente íntimo, enfim, uma comprinha lá. E fiz a mesma compra numa farmácia do Itaim, em São Paulo. Convertendo, deu R$120 em Nova York e R$105 em São Paulo. Alguns vão ficar surpresos. Poxa, imaginava que... Agora, faça um cálculo. Quanto representa aquilo no salário médio do brasileiro e do americano? A compra que eu fiz nos Estados Unidos representa 1,7% do salário médio do americano. A compra que eu fiz no Brasil representa 9% do salário médio do brasileiro. Ou seja, se eu tivesse feito em Nova York uma compra 9% do salário médio americano, eu teria pago R$600 naquela compra. E, por outro lado, se o americano tivesse feito no Brasil, mesma compra que eu fiz, representando 1,7% do salário médio, eu teria pago R$20. Então, a sociedade, a nossa capacidade de consumo é oprimida para sustentar um Estado que, no fundo, no final das contas, é um Estado aristocrático. Bom, eu queria, mais uma vez, agradecer estar aqui. Eu vi aí que vários clientes aí da minha empresa estão aqui. Agradecer a vocês contratarem a minha empresa, porque pelo menos aí a gente escapa um pouquinho do capitalismo de Estado. Muito obrigado.